Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana Moreira Neves e vou tratar hoje com vocês ética no serviço público. Para a gente começar a falar de ética, então, hoje a nossa aula é sobre ética e moral. É uma diferenciação muito importante que pode vir a confundir você no momento da sua prova. Mas como você é meu aluno, você não vai errar. Então vamos lá, gente. Pra gente começar, então, vamos falar o que é ética e depois a gente fala o que é moral. Eu quero que vocês entendam bem esse conceito, a diferenciação, porque daí na hora da prova pode vir a questão que vier que você vai acertar. Então vamos lá. Ética vem de ethos, que é uma palavra grega, que significa aí o caráter. Então, da onde que surgiu aí a ética? Os primeiros registros que a gente tem sobre ética são as ideias de Aristóteles. E aí eu quero que vocês lembrem que ética, ela é um pedacinho da filosofia. E aí o Aristóteles, então, ele procurava estudar a conduta humana, os comportamentos das pessoas. Por que elas agiam de tal forma, o que elas consideravam como bem, o que elas consideravam como mal. E aí ele chegou a uma conclusão de que o homem é um animal político, ou seja, ele precisa se relacionar. E quando a gente se relaciona, a gente tem que saber quando que a gente está se relacionando de uma forma boa ou de uma forma ruim. E isso, então, vai ser a ética. A ética vai ser aquele agir corretamente, agir pro bem. E a ética, na verdade, gente, a principal diferença dela com a moral, que é isso que eu quero que fique na cabecinha de vocês, é que a ética ela é o estudo científico da moral. Então, a moral vai ser o que acontece na vida prática e a ética vai estudar esses comportamentos, vai estudar o que é moralmente aceito na sociedade. A gente já vai falar de moral, vamos falar tudo que a gente tem para falar de ética primeiro e depois a gente estuda a moral. Mas eu quero que fique gravado aí na sua cabeça de que a ética é o estudo científico da moral. E aí, qual vai ser então o objeto dessa nossa ciência que é a ética, gente? É o comportamento humano, o modo de orientar as condutas das pessoas. E ela vai então analisar a capacidade humana de escolher entre ser livre e responsável por sua conduta entre os demais. O que isso quer dizer? Que a gente tem a chance de escolher se a gente vai querer o caminho do bem ou o caminho do mal, dependendo aí da situação que a gente esteja vivendo. E quando a gente escolhe por livre e espontânea vontade, assumir essa responsabilidade de que eu tenho liberdade, contanto que eu não fira a liberdade do próximo, não é? Isso vai ser ética. Então, a pessoa tem que escolher o bem de maneira livre, pensando que ela está sendo responsável. Então a ética, ela vai buscar o quê, gente? Sendo uma ciência, ela vai buscar explicar, compreender, justificar e também criticar a moral. Então eu quero que vocês lembrem que ela vai fazer o estudo. O estudo não quer dizer que a ética vai valorar, ela não coloca nenhum juízo de valor sobre os valores morais ali então. E para a gente poder se virar bem na prova, o que a gente precisa saber? Um pouquinho da história da ética. Obviamente que eu não tenho como tratar tudo com vocês, é um tema muito amplo, mas eu trago aí os pontos principais para você se dar bem na sua prova. Então, eu coloquei aqui, né, os filósofos para vocês, aí de uma ordem de quem veio depois, né? Então o Aristóteles, antes dele veio Platão, antes dele veio o Sócrates. Mas aqui quem importa mais ainda para nós é o Aristóteles, que são os primeiros registros de ética. E aí a gente lembra que o Aristóteles fala que o homem é um animal político. Se o homem é um animal político, se ele precisa se relacionar, se ele precisa ter uma vida pública, a gente consegue fazer uma ligação estreita aí da ética com a política. E aí eu trago aqui para vocês 3 frases importantes, olha só. Os conceitos de ética e política são diretamente associados desde a Grécia Antiga, desde o tempo lá do Aristóteles. Para os gregos, a política deveria visar o bem-estar da sociedade. Então é para isso que a gente tem política, para que todo mundo consiga viver em harmonia, ter uma qualidade de vida boa, ter o bem-estar.
Se a ética está preocupada com a felicidade individual do homem, porque a ética vai tratar, né, da conduta de cada pessoa, a política, que vai incluir a coletividade, vai se preocupar então com a felicidade coletiva da polis. Lembram o que é polis? Que é a cidade. E aí, a nossa terceira frase aqui é: a tarefa da política é investigar e descobrir quais são as formas de governo e as instituições capazes de assegurar a felicidade coletiva. Então, gente, pensou em ética, pensou de caráter. É o que forma o caráter da pessoa, se ela é ética ou se ela não é ética. Mas, mesmo assim, a ética vai buscar a felicidade das pessoas. Então, a política que vai estar ligada ali, ó, ela vai procurar a felicidade do coletivo. E o que a gente fala disso quando a gente fala em direito, gente? A gente fala em interesse da coletividade, interesse da sociedade, o bem comum de todos. Então, é para isso que existe a ética, para tentar fazer com que a coletividade se respeite e ao mesmo tempo seja livre, de modo que todo mundo consiga viver feliz, ter aí uma qualidade de vida boa, um bem-estar e viver aí em harmonia. E aí existem alguns conceitos que podem cair na sua prova, tentando aí te fazer errar em uma questão. Pode ser, por exemplo, ética cristã, ética antropocêntrica, ética contemporânea, aqui ó, ética da convicção, ética da responsabilidade. Então vamos estudar cada um deles para você não se assustar na hora da prova. Então vamos lá. Quando a gente falou ali da era, né, da Grécia Antiga, a gente fala de Aristóteles, tudo foi quando começou a surgir os conceitos de ética. E depois de Cristo, né, gente? A gente tem essa aí, a ética cristã medieval, ou então a ética teocêntrica. E aí a gente tem que pensar o quê, gente? Que todos somos filhos de Cristo, lembram isso? E que a religião é que vai ditar o que é ético e o que não é. Então, ó, a escravidão, ela vai ter cedido aí nesse tempo o lugar para a servidão. Por quê? Porque somos todos filhos de Deus, então todos temos que ser tratados iguais. E aí a escravidão era uma forma de você tratar de forma diferente pessoas que também são filhos de Deus, não é? Então, não podia haver essa relação aí de desigualdade. Foi uma época de separar, então, a igreja e o Estado. Não foi bem assim. Por quê? Porque a igreja tinha uma grande influência no Estado. Então, a igreja que dizia o que era certo, o que era errado, por mais que a gente quisesse separar a igreja e o Estado. E aí, após a ética cristã medieval, a gente tem o marco da ética antropocêntrica. E aí eu quero que você lembre lá dos seus estudos de antropocentrismo, que é colocar o homem no centro de tudo, no centro do mundo. Então, se a gente quer colocar o homem no centro do mundo, a gente quer que seja utilizada a razão. Então, eu quero que vocês lembrem isso, que a ética antropocêntrica, ela visava a racionalidade do homem. E um dos principais idealizadores aí dessa ética antropocêntrica foi o Kant. E depois, então, a gente tem como marco a ética contemporânea, que procura, então, a origem do homem, a origem da essência do homem. Ela vai além da racionalidade, ela estuda também a psicanálise. E é a ética que a gente tem atualmente, ok? Mas pode aparecer na sua prova também dois conceitos que são utilizados aí pela doutrina do Max Weber. Vamos ver o que eles falam para nós. Pode ser a ética, então, da convicção e a ética da responsabilidade. A ética da convicção, ela vai ter um caráter deontológico. E o que é deontológico, gente? É o estudo aí dos códigos de conduta humana. Então, como que a gente tem que pensar essa ética da convicção? Que ela vai ser, então, uma virtude, como estando submetida ao respeito pelo imperativo categórico da lei moral. Ela vai se regular aí por normas e valores já estabelecidos, que pretendam
aplicar na prática, independentemente das circunstâncias ou das consequências. Então, a ética de convicção, eu quero que vocês lembrem aí da palavra convicção. Quando a gente tem convicção, a gente tem certeza. Então, a gente tem certeza daquilo que a gente vai fazer, a gente não precisa pensar nas consequências. É só um macete bobo, mas para você lembrar aí na hora da sua prova. Se a gente tem certeza, a gente não se preocupa com as consequências, ok? Então essa vai ser a ética da convicção. E a ética da responsabilidade. Quando a gente pensa em responsabilidade, a gente é responsável por alguém ou por alguma coisa. Então ela vai ter esse caráter mais teleológico. E ela tem uma tendência utilitarista. Se ela tem uma tendência utilitarista, é que a ética tem que ser útil para alguma coisa. Então ela vai considerar o que, gente? Que a ação a partir da análise das consequências. Se eu sou responsável, eu procuro pensar nas consequências que aquela minha ação vai resultar. Então essa análise vai levar em conta o bem que pode ser feito ao maior número de pessoas. E não simplesmente fazer o que eu acho certo. Eu tenho que pensar no resultado das minhas ações, para que essas ações não prejudiquem nem a mim e nem ao maior número de pessoas que eu conseguir. E também pode aparecer na sua prova aí um conceito de ética no trabalho, que é o que a gente vai estudar aqui, né? Ética no serviço público. Então vai ser a ética dentro do ambiente de trabalho. É esse comportamento que você vai ter que adotar para agir corretamente enquanto você estiver trabalhando. Então são regras de boa convivência, por exemplo, dentro de uma empresa. As pessoas, né, vão ter que seguir uma conduta ali adequada, visando o maior bem-estar possível, não só para ela, mas para as outras pessoas que vão conviver com ela também ali dentro desse horário do trabalho, dentro desse ambiente de trabalho. E essas condutas, elas podem vir escritas em códigos. Existem empresas aí que têm códigos de conduta, códigos de ética, ou então quando você assina o contrato de trabalho, já vem escrito ali a maneira como você deve se comportar. Isso vai ser então o código de ética, o código de conduta que a empresa pode adotar para fazer com que os funcionários consigam viver harmoniosamente. E como que você vai ter então uma conduta ética? Parece besteira quando eu trago assim para vocês, mas pode ser objeto da sua prova. Então anota esses conceitos que eu coloquei em vermelho aí no seu caderno para que fique memorizado na sua cabeça e no dia da prova você lembre de mim. Então vamos lá. A ética ela vai ser então uma conduta ética, né? A partir do quê? Quando você faz uma ação que vai ser um ato moral que visa o bem comum. Então, a finalidade, a intenção dessa conduta ética é o bem comum. E as circunstâncias ou as consequências desse ato moral vai ter que ser, então, o bem comum. Então, vamos prestar atenção aqui, gente. Eu pratico uma ação que tem que ter como intenção o bem comum e tem que ter como consequência, como circunstância dessa minha conduta, o bem comum. Tranquilo, né? Mas eu quero que você grave essas palavras: ação, intenção e circunstância, que pode vir a cair na sua prova, e aí você vai saber diferenciar cada uma delas e saber o que a ética procura com cada uma desses elementos aí, cada um desses elementos da ética. E a gente tem que saber também que a ética e a lei são coisas diferentes. A gente não pode falar que toda lei é ética, que toda lei tem que ser ética, ou que a ética é simplesmente uma lei que todo mundo deve cumprir. Por quê, gente? Por que a ética não é uma lei? Porque a ética é pautada simplesmente em princípios, e a lei, ela tem esse caráter coercitivo. Aquele código de conduta que a empresa pode fornecer para o funcionário para fazer com que o ambiente de trabalho seja harmonioso, ele tem caráter coercitivo? Não, porque ele não é uma lei, porque ele não advém do Estado, porque não tem aí, então, essa obrigatoriedade de ser cumprido. Quem não cumprir pode sofrer as sanções da empresa, ou pode ser que até nem venha a sofrer nada. Mas a lei, quem não cumpre a lei, vai sofrer sim as sanções impostas pelo Estado. E mesmo assim,
a pessoa é obrigada a cumprir a lei. O código de conduta já não. Então, essa é a principal diferença entre a ética e a lei. A ética e o direito. Também pode aparecer assim na sua prova. E então, falamos tudo que nós tínhamos para falar de ética. Vamos falar aqui um pouquinho da moral. A gente já sabe que a ética deriva da moral. Mas e a moral? Ela deriva do quê? Dos costumes, das tradições dessas sociedades. Então, a ética, ela vai ser a ciência e a moral vai ser simplesmente o que acontece na prática. A moral vai ser, então, o costume, a tradição de uma determinada sociedade. E aí a gente vai ter que saber o que, gente? Que quando a gente fala de costume, o costume pode mudar de região para região e também pode mudar de acordo com o passar do tempo. Então a gente tem que pensar o seguinte: a moral, ela vai ser mutável, ela vai variar de acordo com o lugar e vai variar de acordo com o tempo. Ela não é um instituto absoluto e imutável, ela é um instituto relativo, mutável. E aí, para ser considerado válido, então, esse ato moral, ele tem que ser aceito pela coletividade. E o objetivo da moral vai ser organizar as relações humanas segundo os valores do bem. Gente, lembram que eu falei para vocês que a ética, os primeiros registros formais vieram de Aristóteles? A moral, a gente consegue achar aí na doutrina que ela veio muito antes disso, desde a era primitiva. Por quê? Porque o homem se via obrigado a viver entre os pares, não é? Ele tinha outras pessoas para conviver e aí eles precisavam se proteger. As pessoas, para se proteger, então, elas precisavam conviver harmoniosamente e isso dependia então de atos morais. Você não poderia trair o seu grupo, porque senão você ficaria isolado e poderia correr os riscos aí da natureza, ou então até o próprio grupo, dependendo, poderia fazer algum mal para você. Então, a moral existe desde os primórdios para isso, para proteger as pessoas do perigo, para fazer com que essas pessoas se unam e consigam se proteger de forma coletiva. E aí eu trouxe uma frase para vocês lembrarem que a moral, ela precisa ser interiorizada, ela precisa ser aceita por essa pessoa e por as pessoas, né, que convivem com ela, então pela coletividade. E a frase é a seguinte, gente, faltou aspas aqui depois, ó. A decisão de acatar uma norma é fruto de uma reflexão pessoal e consciente. Então precisa haver essa reflexão pessoal, que se chama interiorização. Essa interiorização da norma é que qualifica o ato como moral. Faltando a interiorização, faltando essa reflexão do que é bom, é apenas um comportamento determinado pelos instintos, pelos hábitos e pelos costumes. E aí pode aparecer na sua prova também a palavrinha virtude. Então, a virtude vai vir do virtus, que é do latim. Então, vamos só recapitular aqui um pouquinho. Ética vem de ethos, que é uma palavra grega que significa caráter. A moral, ela vem de mos, ou então de mores, que é também do latim. E a virtu é a virtude, que também é uma palavra derivada do latim. Então, qual que é o objetivo da virtude? É sempre praticar o bem, utilizando aí aquele binômio de liberdade e responsabilidade. Então, para eu ter liberdade, eu tenho que agir com responsabilidade. Não posso ferir o direito das pessoas que convivem comigo. E quais são, então, as virtudes morais, gente? Pode aparecer isso na sua prova. Então, anota os conceitos aqui comigo e vamos lá. As virtudes morais, então, são a prudência, a justiça, a fortaleza ou coragem e também a temperança. O que cada um deles significa, gente? A prudência. O que é ser prudente? É o contrário de ser imprudente. Imprudente é aquela pessoa que não faz o que a gente esperava que ela fosse fazer, que não é o homem médio. Então,
Esse é o imprudente. O prudente, ele vai fazer o quê? Ele vai agir considerando os prós e os contras da própria conduta, tomando as decisões aí, com base na reflexão. Então essa pessoa, ela pensa na responsabilidade, ela pensa nos prós e nos contras que uma conduta vai poder trazer aí para ela e para a sociedade onde ela convive. E a justiça, gente? A justiça aí, segundo Aristóteles, vai ser o equilíbrio entre o excesso e a falta. Então, justiça vai lembrar você aqui com a virtude de equilíbrio. Lembrem da balancinha da justiça, tá, gente? E a fortaleza, coragem, vai ser aquele impulso que estimula a sua ação. Aquele impulso que às vezes falta nas pessoas, não é? O que às vezes falta nas pessoas? Para elas começarem um trabalho novo, para elas começarem a enfrentarem um relacionamento, enfim, precisa ter coragem. Então, coragem vai ser aquele impulso que vai estimular a ação da pessoa. E por último, a temperança, ela vai ser então o controle dos prazeres, para que o indivíduo ele não seja engolido por esses prazeres. Vamos, por exemplo, aqui colocar a bebida. É muito bom a gente sair final de semana, tomar uma com os nossos amigos, não é verdade? Mas a gente não pode se deixar ser engolido por esse prazer da bebida. Então a gente sabe que no serviço público o servidor não vai poder trabalhar embriagado. Ele vai ter que ter temperança. Ele vai ter que saber quando que ele vai poder beber, quando que ele vai poder se utilizar aí desses prazeres, para que os prazeres não tomem conta aí da sua vida. E para encerrar então com vocês, eu quero que vocês anotem esse quadrinho que vai ajudar muito na hora da prova. A ética, gente, a gente vai dizer que ela é permanente, porque ela é um estudo, ela é científico, ela estuda a moral ao longo do tempo. Então aquilo que ela colocou ali, vamos dizer, na doutrina, por mais que venha mudar, vai mudar ao longo do tempo. Mas naquele momento, ela é permanente, ok? Porque ela é um estudo. A gente pensa aí no livro, então. Eu sei que é uma forma meio grotesca de eu falar isso pra vocês, mas eu não tenho todo o tempo do mundo e nem é o meu objetivo a tornar vocês aí uns experts em filosofia, até porque eu não sou. Então, eu tenho que passar o modo como pode cair na prova de vocês. Então, eu passo esse macete aí. A ética vai ser o estudo, então é como se fosse um livro. Se a gente tem um livro, esse livro, ele é permanente. A moral, ela vai ser, então, temporal. Ela vai variar de acordo com o tempo. A ética, ela vai ser absoluta, universal. E a moral, ela vai ser relativa, mutável ao longo do tempo. A ética vai ser a regra e a moral vai ser a conduta de regra. A ética vai ser teoria, vai ser o estudo científico. E a moral vai ser a prática, o que acontece na vida real, no mundo dos fatos. A ética vai ser baseada em princípios e a moral, então, vai ser baseada em aspectos específicos. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês estejam gostando aí da Cultive. Se vocês quiserem entrar em contato comigo ou então acompanhar o meu trabalho aí nas redes sociais, é só me adicionar tanto no Facebook quanto no Instagram como Prof. Mariana Moreira Neves. Um abraço para vocês e bons estudos!